Bom dia a todos os ouvintes do nosso podcast Histórias Curiosas. Eu me chamo Rodrigo Álvares e sou um dos apresentadores. Estou aqui com Bernardo Nunes para poder explicar um pouco mais sobre o nosso assunto, que é sobre Dom Pedro II e como ele era interessado pela ciência. Estou aqui junto com Murilo Freitas. Opa, e eu sou o Murilo Freitas e no episódio de hoje vamos falar sobre ninguém menos que Dom Pedro II. Sim, o imperador parecia ter mais livros na cabeça do que coroas no trono. Bora descobrir porque ele era considerado o verdadeiro nerd do império. Hoje estamos aqui com Bernardo Nunes, um pesquisador incrível que está focando na história do nosso país. Seja bem-vindo. Obrigado, Murilo. Obrigado, Rodrigo. Agradeço por vocês terem me chamado para o podcast. Então vamos lá, né? Primeiramente, a maior pergunta que a gente se faz é por que e como Dom Pedro se interessava tanto por ciência? Porque como gerou esse pensamento, como ele quis tanto se aprofundar na tal ciência da natureza, da física, como ele se interessou por isso? Sim, então, desde jovem, Dom Pedro já tinha um interesse por física, química e matemática. E ele tinha uma filosofia, né, que o Brasil só avançaria com investimento em estudo, educação e a ciência, claro. Que interessante. Mas é verdade então que ele foi o primeiro brasileiro a usar o telefone? Pelo incrível que pareça, é verdade. Em 1876, ele testou o telefone de Graham Bell nos Estados Unidos. Então, sim, ele foi o primeiro brasileiro a usar o telefone. Além dele ser o primeiro brasileiro a usar, ele também ajudou a trazer o telégrafo para o Brasil, né? Em relação ao telégrafo, também foi ele. Em 1852, ele proporcionou a chegada do telégrafo no país. Foi essencial sua participação para que esse projeto todo acontecesse. E a locomotiva, ele estava lá também? Então, além desses dois, também teve a locomotiva, né, assim como você perguntou. Então, ele participou de tudo isso. A locomotiva, em 54, ele foi o primeiro viajante, né, de trem no Brasil. Bom, dá para entender, né, que Dom Pedro ele se interessava bastante, né, por novas tecnologias, por aprender mais sobre a ciência, mas ele também era respeitado por cientistas gringos dos Estados Unidos, da Europa. Ele era respeitado por esses outros cientistas? Ah, sim, com certeza ele era respeitado. Ele tinha vários amigos da ciência, como Pasteur, Graham Bell, né, e até de Darwin, né? Ele era um cara muito conhecido por esses nomes, e esses contatos foram muito importantes para avanços na tecnologia posteriormente. E com a astronomia? Com a astronomia, ele tinha um hobby, né? Ser astrônomo era um hobby dele. Ele fundou o Observatório Nacional e, inclusive, o Dia da Astronomia é no aniversário dele. Uma história muito interessante do Dom Pedro, que eu não sei se é verdade, né? Você pode explicar melhor, é que ele trouxe múmias do Egito para o Brasil. Eu queria saber, isso é verdade mesmo? Ah, sim, com as múmias do Egito, trouxe várias peças, né, da sua viagem para lá. A sua preferida é a Cantora de Amon. Ah, tá. Então ele participava de exposições pelo mundo? Sim. O Dom Pedro mandava no mundo todo. Ele participava de academias científicas de França, Inglaterra, Rússia e entre vários outros países, né? Ele falava várias línguas, então ele podia estudar onde quisesse. Sabe, né, que o Dom Pedro ele se inspirava bastante nos cientistas gringos, mas ele também era influenciado por escritores e esses cientistas, essas pessoas renomadas da Europa. Como eu falei, ele era amigo de alguns cientistas, inclusive o Pasteur e também o Victor Hugo, moldaram o seu jeito de governar o país. E a matemática, ele gostava também? Em matemática ele se interessava bastante, estudava cálculo, geometria, e conversava com vários professores sobre o assunto, né? Era um grande entusiasta da matemática. Depois da gente entender bastante sobre como ele buscava, como ele era curioso, né, sobre a ciência, sobre todas essas relações com a matemática,
qual foi o papel dele na educação do Brasil, né? Como ele influenciou a mudar ou revolucionar a educação aqui no Brasil? Em relação à educação do Brasil, ele com certeza foi muito importante. Criou escolas, investiu na formação de professores e dizia que sem educação o país não crescia. Por isso que ele apoiava tanto a ciência. Você sabe se ele falava outras línguas? Bom, ele como era um imperador no Brasil, ele sim falava outras línguas, falava latim, falava francês, inglês, alemão, árabe, grego. Ele era um poliglota de respeito, né? Dom Pedro foi uma pessoa que visitou bastante países, né? Conheceu diversos lugares, mas o que ele achou dos Estados Unidos quando ele foi para lá? Ele achou algo diferente? Como que foi essa passagem dele pelos Estados Unidos? Bom, em sua visita nos Estados Unidos, ele visitou escolas, indústrias e conheceu o Thomas Edison. Ele amou o progresso que é feito no país. Ele ficou maravilhado com suas evoluções, tecnologias. E como já dito antes, os cientistas gringos, né? Como que era a relação dele com o Pasteur? Com certeza. Em relação a isso, o Dom Pedro, ele admirava o cientista e ele, inclusive, financiou diversas pesquisas no Brasil, porque ele se interessava na sua maneira de pensar, na sua importância para a medicina e como ele queria aplicar isso no Brasil. Quais são as áreas que o Dom Pedro mais se interessava? Ele gostava de física, né, que você falou, de matemática, mas ele gostava de outras como química, história, principalmente química, né, que tem várias histórias dele. Com essa admiração por outras áreas, ele também gostava de química, com certeza. Ele estudava as fórmulas, apoiava as pesquisas na área e achava que também era muito importante para a evolução do país em geral. E ele era respeitado nas universidades do exterior ou era só a gente que gostava deles e eles não gostavam da gente? Não, certamente ele era. Ele recebeu títulos de Harvard, de Oxford, então, assim, todas essas universidades o respeitavam bastante. O próprio Darwin, como eu falei anteriormente, admirava muito o imperador. Bom, que ele tinha um conhecimento muito grande, a gente já entendeu, né? Mas qual era a opinião dele sobre o futuro do Brasil? O que ele imaginava, o que ele achava que ia virar? Como ele via o futuro, né, de uma nação que ele estava formando? Em relação ao futuro do Brasil, ele tinha apenas um lema e convicção, de que a educação e a ciência eram o futuro do país. Então, ele investia bastante e pensava muito nesses dois tópicos. E no fim da vida, ele ainda pensava nisso? Sim, no fim da vida, com certeza. Mesmo exilado na Europa, continuava estudando e trocando cartas com cientistas. Ele sempre foi um entusiasta da ciência, então ele sempre, até o fim da sua vida, se interessou por isso. Então, para encerrar, né? O Dom Pedro II nos deixou muito mais do que história de palácio e monarquia. Ele foi um dos maiores incentivadores da ciência no Brasil, muito à frente de seu tempo. Imagina se tivéssemos seguido seu exemplo desde então. Fica aí a reflexão, hein? Eu queria muito agradecer pelo convite. Eu me senti lisonjeado quando veio o convite para esse podcast. Espero estar aqui algumas outras vezes, né? Muito obrigado a todos os ouvintes que escutaram até aqui. Fique aqui para assistir os próximos episódios do Histórias Curiosas, que os próximos temas vão te interessar bastante, pode apostar. Muito obrigado, Bernardo, por comparecer, ajudou bastante a concluir esse episódio, respondeu todas as nossas perguntas e tirou todas as nossas dúvidas. Bom, tá ficando por aqui mais um episódio e até amanhã.